Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Hoje nós vamos visitar um lugar lindo, cinematográfico. A gente vai para Rocca Calatio, na Itália. Um castelo mais alto da Itália, um lugar, assim, as fortalezas de maior altitude nos Apeninos. É um lugar onde, de tão bonito que é, vários filmes foram filmados lá. Muitos filmes famosos internacionalmente, filme com Sean Penn, com George Clooney, mas eu acho que os filmes mais conhecidos que passaram aqui no Brasil, que todo mundo deve ter visto, foi O Feitiço de Áquila, com a Michelle Pfeiffer. Vocês lembram lá aquele castelo, que ela tinha um feitiço, que ela era uma águia e o amante era um lobo e eles nunca se encontravam. Depois teve outro filme famosíssimo, O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que também Umberto Eco dispensa comentário, né? É um escritor maravilhoso. Inclusive o último livro dele, Cemitério de Praga, né? Para quem gosta de ler, é um livro imperdível. Então, hoje a gente vai visitar esses dois lugares. Um deles, que é Rocca Calatio, que está em Abruzzo, que é uma região da Itália, bem no centro da Itália, né? Só que do lado, mais ou menos na altura de Roma, só que do lado do Adriático. E Abruzzo, a capital, é Áquila. Então, antes de visitar Rocca Calatio, nós vamos visitar Áquila, que é um lugar também muito badalado ultimamente, se fala muito, principalmente na Itália, por causa de um terremoto que teve lá em 2009. Não sei se vocês lembram, um terremoto que morreu centenas de pessoas e eles estão reconstruindo a cidade. Mas Áquila é considerada uma cidade medieval e o centro histórico da cidade foi todo abandonado. As pessoas e as Forças Armadas tomaram conta e estão reconstruindo lentamente, né? Porque a gente sabe que a Itália está em crise. Além disso, a Itália é um país corrupto, né? A Itália, no ranking mundial de corrupção, é igual ao Brasil, tá? Entre 40 e 50 lugares. Então, você já sabe, né? Num país corrupto assim, o dinheiro nunca chega, né? Onde deveria chegar. Então, por isso está indo muito lento, eles estão sempre fazendo apelos na TV, né? O povo fora, a maioria das pessoas fora das suas casas. Quando eu vejo essas pessoas, assim, me faz pensar, né? Eu fico pensando nessa quantidade de gente no mundo que mora nessas regiões, como Áquila, por exemplo, uma região especial, telúrica, né? Onde sempre está acontecendo catástrofes, né? Ou então numa eminência, né? Pessoas esperando aquilo acontecer. Eu fico pensando, né? Como é que essas pessoas, elas conseguem viver num lugar assim? E a maioria dessas pessoas, elas saem, elas perdem às vezes tudo, perdem, além de perder membros da família, e voltam para os lugares, né? Como se elas não pudessem viver em outros lugares. Eu acho isso impressionante, né? Esse amor assim à terra, né? Como se a pessoa não fosse possível a vida em outro lugar. Mas vamos ver as imagens, solta aí, por favor, Fernando. As imagens, então, começando em Áquila, nessa cidade, né, que teve esse terrível terremoto, onde morreram 309 pessoas, mais de 1000 feridos. E essa população, assim como no passado, né, essa população de Áquila, ela mais uma vez continua reconstruindo sua cidade. Aí já foram destruídos centenas de monumentos históricos, né, sobretudo aí nesse centro, né, no centro da cidade, e outras localidades também próximas. No terremoto esse de 2009, de 6,3 graus na escala Richter, deixou uma inconsolável perda de muitas vidas, mas sendo a maioria, o mais impressionante, que a maioria eram jovens estudantes da Universidade de Áquila, muitos deles concluindo seu curso universitário, que naquele momento da madrugada estavam no dormitório, né, dormindo. Então, essa é uma das áreas mais propensas a eventos sísmicos na Península Itálica. Desde sua fundação, ela tem uma trágica história de muitos terremotos, sendo que o primeiro já em 1315. E aí vocês estão vendo então o centro da cidade todo destruído. E essa colorido aí são crochês. Isso aí é uma campanha que eu achei também muito bonito, muito interessante, que mobilizou gente do mundo inteiro. As pessoas mandam esses crochêzinhos, feitos à mão, né, esse artesanato,
para dizer que são solidários, para enfeitar a cidade, né? Porque é muito triste esse centro histórico todo abandonado. Imagina uma cidade cheia de história, bárbara, né? Tá desse jeito, a tristeza das pessoas, né? Vivendo fora dali, as pessoas estão vivendo, fizeram tipo uns apartamentos ali na periferia da cidade. E tá assim, essas imagens foram feitas em 2009, acredito que não mudou muito, né, de lá para cá. Ó, desculpa, essas imagens foram feitas ano passado, né, 2012, então alguns meses apenas, deve estar a mesma coisa. Mas aí nessa cidade, em 1703, teve um outro terremoto que morreram 3.000 pessoas. E quase todas as igrejas da cidade desmoronaram. Entre elas uma igreja de São Domênico, que na hora estava tendo um culto, uma solenidade com 800 pessoas. E também quase todos morreram. Muitos sobreviventes então resolveram abandonar a cidade. Mas alguns decidiram que Áquila deveria renascer a qualquer custo. E com esse objetivo, então, o Papa Clemente XI, da época, né, enviou padres e freiras para que, desprovidos dos seus votos, aos poucos repovoasse a cidade. Mas logo, gente, imagina, uns anos depois veio outro terremoto e matou mais 6.000 pessoas. Então é uma cidade, né, com um histórico assim, bem triste mesmo. Imagina essas ruas aí entupidas de entulho, né, os carros esmagados, né, as casas, prédios, tudo virado escombro, né? As pessoas agora então moram nos apartamentos, depois a gente vai ver. Áquila, então, é uma cidade peculiar, porque ela não nasceu assim por casualidade. Mas foi um projeto, né? Ela não tem nenhum, assim, outros precedentes na história do urbanismo. Talvez São Petersburgo, na Rússia, um pouco parecido. Ela foi constituída, então, a partir da união de muitas localidades da região, 99, segundo a tradição local. Aí estão as fotos, então, né, da tragédia, né, os corpos ali, né, dos estudantes, uma coisa muito triste, né, a cidade, até hoje a gente vê, assim, a cidade é um pouco baixo astral, caminhar, dá uma tristeza, assim, de caminhar. Eu que amo tanto a Itália, né, tanta cidade linda, essa é mais uma cidade cheia nesses monumentos históricos maravilhosos. Então é muito triste. Mas como eu estava dizendo, o primeiro conselho, né, de cidadãos dessa cidade foi composto pelos prefeitos dos vários vilarejos e cidades ali de perto, né? Então ela não teve, na verdade, uma existência jurídica reconhecida até o reinado de Carlos II. Áquila pertenceu a Nápoles, depois pertenceu também a Sicília. Tem muita história. Por exemplo, os camalengos, né, que eram os homens responsáveis pelos impostos, né, pela cobrança do dinheiro antigamente, eles tinham muito poder. Então eles ficavam tão poderosos que o próprio rei mandava assassiná-los. Né? Então tem muita história, né, assim, de assassinatos, né? Eles eram implacáveis nessa época. É também famosa porque é uma cidade que desafiou os papas. Uma vez teve um papa expulso e a cidade acolheu, então também já está envolvido nesses escândalos com o papado. Depois veio a decadência no século XI, né? E esses terremotos, né, faz parte da história da cidade, porque ela está sentada numa das áreas de maior sismicidade da Península Itálica, né? E sempre, então, tem sacudida por esses eventos telúricos. Ela é rodeada, né, pelo Gran Sasso, né, que é famoso, a gente vai ver aí esse Gran Sasso, essa tragédia. Aí a gente está vendo já as outras cidadezinhas, né, ali ao redor, saindo da cidade em direção já à Rocca Calascio. Essa região aí, ela atrai, né, muitos turistas, né, no verão. São os amantes do excursionismo, somente as pessoas assim que estão em busca mesmo de um pouco de ar fresco. E no inverno também atrai muitos turistas, porque aí pode se esquiar, né? Uma das pistas mais famosas do centro-sul da Itália está aí nesta região. Rocca Calascio, então, que a gente está se dirigindo, essa região do Abruzzo, né? Está situada nesse território da comuna de Calascio e é dentro desse Parque Nacional do Gran Sasso, que é um parque muito famoso, muito conhecido aí na Itália. A altitude aí é 1.460 metros, né? E essa região é muito conhecida então pela presença aí da roca e esse é o castelo mais alto da Itália. Era um antigo burgo que hoje em dia está desabitado. Isso aí são as cidadezinhas, né, aí perto. A fundação da Roca mesmo foi do ano 1000
né? E depois eles foram, né, aos poucos foram incrementando, construindo mais. Mas é impressionante essas cidadezinhas italianas. Por exemplo, essa cidade, por exemplo, ali aos pés da Rocca Calatio, ela tem cidades aí que tem assim 20 pessoas morando, porque o terremoto destruiu praticamente todo o povoado e as pessoas, então, muitas pessoas não querem voltar, não têm condições, né, de reconstruir as casas, o governo fica prometendo, mas nessa situação que está a Europa, a Itália particularmente, agora também atravessando um momento dificílimo, praticamente, né, eles vão enrolando, né? A gente sabe como é que é. Mas eu entrei em algumas cidadezinhas, é impressionante, né? Porque assim, é um astral estranho, né? Todas aquelas casas abandonadas, né? Com apenas dezenas de pessoas morando ali. A fundação da Rocca, então, desde o ano 1000, ela tem essas 4 torres que no ano 1300 foram construídas, essas 4 torres redondas em volta, né? Ela tinha como função uma torre de avistamento, porque imagina, nessa altura fica muito fácil, né? Ver lá embaixo quem está chegando. É interessante porque ela é feita de 2 tipos de pedra, essas torres. Embaixo é um tipo de pedra maior, que é para tornar o lugar mesmo inexpugnável, né? Para nenhum inimigo conseguir entrar. E depois ali para cima é um outro tipo de pedra, um outro tipo de construção. No século XIV, esse castelo ele era propriedade de Leonardo Accusomorra, que é uma família aí, importante aí da Itália. Depois, no século XV, ela pertenceu ao rei Ferdinando. Depois, a família Pecolini, que também é outra família famosa, tradicional da Itália, que reforçou bastante essas fortificações, né? Foi quando eles construíram essas 4 torres em forma cilíndrica para uso militar. Nos pés dessa roca nasceu um pequeno povoado que criava cabras antigamente. Em 1579, a famosa família Médici, né, lá dos Médici, os banqueiros lá de Firenze, compraram esse castelo por 106 mil ducados. O castelo e o povoado vizinho, né, que chama Santo Estefânio de Cessario. E nessa época, né, o pessoal aí vivia da lã, eles faziam comércio de lã, como tinha muita ovelha, cabra, né, nas montanhas. Em 1703, então, foi devastado, né, por esse violento terremoto que matou as tal 6 mil pessoas ali embaixo, em Áquila, que é pertinho aí, nem meia hora de carro. E em seguida, né, essa parte alta da rocha foi toda abandonada, o pessoal todo foi embora, né, porque ficou tudo destruído e mudaram para esse vilarejo ali embaixo de Calatio, né? Quer dizer, o vilarejo nasceu, teve a sua origem com a destruição do castelo lá em cima. No século XX, ele era totalmente desabitado, esse castelo, né? Ninguém ia, essa região esquecida aí da Itália. Mas com o sucesso do filme de Lady Áquila, né? O Feitiço de Áquila, em 1985 exatamente, que o filme foi lançado, no qual isso aí foi cenário, né? Ficou famoso novamente o lugar. Então eles começaram a restaurar, né, alguns quartos do castelo, depois restauraram por fora e virou a principal atração turística aí da região. O castelo domina totalmente o Vale do Tirino, né, e o alto plano de Navelli, que é chamado aí. É muito favorável, então, para esse sistema defensivo, né? Tem as guaritas ali, o pessoal ficar olhando. Na verdade, ela sempre foi mais usada como fortaleza do que mesmo como castelo para os nobres morarem. E ele é muito favorável, então, para ver, né, no sistema defensivo, e também era utilizado como ponto de observação militar em comunicação com as outras torres e castelos ali vizinhos nessa região do Adriático. A estrutura do castelo é inteiramente em pedra branca, né, um muro cercando as 4 torres, né, de ângulo de base circular, os fortes. O acesso se dá por uma abertura do lado oriental a 5 metros da terra. Então essa fortaleza, ela é outra coisa que eu queria falar, a Áquila é a capital
do Abruzzo, mas a cidade maior é Pescara, que depois a gente vai ver num outro programa, não dá para mostrar tudo aqui, vou mostrar para vocês também uma cidade moderna, muito interessante. E, além de Lady Áquila, né, foi set cinematográfico de vários filmes, né? O Gran Sasso é um filme famoso, Lady Áquila, né, da Roca, ali era o refúgio, né, do eremita, o Leo McKean, né, do filme. Depois teve Viagem de Esposa com Sean Connery. Depois tem uma série de televisão também muito famosa, se chama Padre Pio, na Itália, que passa ultimamente. Mas é isso, gente. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou continuar mostrando lugares interessantes dessa minha última viagem. Viajando com o Biquíni.